Olá, gente, vocês que acompanham os meus canais no YouTube, no Facebook, no Instagram. O meu canal chama-se Psicologia do Cangaço. Sempre que eu vou fazer um vídeo, eu primeiro assisto a um trabalho de alguma pessoa que também coloca seus vídeos. Eu leio um livro, eu procuro escutar as coisas, porque isso vai me trazendo mais ideias para que eu possa também preparar o meu vídeo. E eu estive assistindo a um vídeo, eu sempre comento e falo na doutora Ana Beatriz Barbosa da Silva, médica, psiquiatra, muito renomada, reconhecida no Brasil e fora do Brasil também. E este título deste vídeo, hoje eu vou dizer que é a mentira social, porque foi exatamente isso que ela estava, a doutora Ana Beatriz estava exatamente falando exatamente nisso, na mentira social. E ela vai relatar um fato que ocorreu com ela quando ela estava fazendo os estudos, eu creio que em início de sua carreira da medicina. Ela é psiquiatra, conforme eu já disse, e ela ganhou uma bolsa de estudos e foi estudar no Japão. Chegando lá no Japão, aí ela disse que teve um professor que disse para ela, né, que o brasileiro não era honesto, né? Ela se chocou. Vamos então explicar, porque ela também faz essa explicação, ela dá essa explicação em um vídeo que se chama Isso Vai Fazer Com Que Você Se Torne Melhor, né? É um vídeo dela, foi lançado agora, não tem nem um mês, né? E eu escutei atentamente, né? Por que isso? E o porquê dela haver se chocado, e depois ela foi refletir. Que o professor, né, o Lente, né, professor, ele disse isso para ela e ela ficou atônita, né? Mas depois ela quis dizer que, ao analisar, com o passar do tempo, ela foi analisando e ela percebeu que realmente o brasileiro gosta de ser elogiado e que isso não é benéfico. Claro que não é tão benéfico, porque o elogio tem que ter um certo limite e tem que ter aquela coisa da sinceridade. Porque se, por exemplo, você chega para uma pessoa e a pessoa não está super, mesmo que tenha gasto muito dinheiro com uma roupa, que esteja usando roupas caríssimas, joias caríssimas, né? Mas muitas vezes isso não é sinônimo de elegância. Muitas vezes a pessoa vai explicar determinada coisa, mas precisa de mais conhecimento. E se você diz que a pessoa é super inteligente ou é super, digamos, elegante, né? A pessoa vai achar que aquilo é verdade, né? E isso não vai ajudar que a pessoa depois procure se corrigir em determinadas coisas. Por exemplo, se está usando uma roupa que não é adequada para ela, se a pessoa tem um estilo e vai usar uma roupa porque um cantor, uma cantora, uma pessoa que é da moda, da alta moda, né, que
digamos assim, desfila, aí você vai usar e a roupa não cai bem em você. Então, se você escuta um elogio dizendo que você está ótima com aquela roupa, maravilhosa, com chapéu deste tamanho, né? Aí você vai sentir-se muito bem, feliz e não vai corrigir-se, né? Então, muitas vezes, e deve ser, você ser sincero, era isso que o professor estava dizendo para ela. Sinceridade é importante, né? Porque não adianta você inventar, dizer aquela, que a mentira social, conforme ela falou esse termo, a mentira social, muitas vezes ela é perigosíssima, né? Então, o que é que eu quero mostrar com isso na história do cangaço? É que muita gente quer escutar o que gosta, o que quer. E muitos escritores, muitos autores também vão florear a história para agradar e para vender livros, né? Para vender matéria, para fazer seriado de televisão, para enganar e dizer que o cangaço que o cangaço é cultura. Cangaço nunca foi cultura, gente. É preciso que se entenda isso. Cangaço nunca foi cultura. Cangaço não foi também movimento, apesar de haver movimentado, mas não foi movimento, não foi guerra, né? Nada disso. O cangaço lampiônico partiu da mente também do lampião, que antes já havia cangaço, mas o lampiônico é de uma mente que era de um psicopata. Mas Lampião não era louco, não era doido. Lampião sabia o que fazia e como fazia. Agora ele tinha os prazeres e os desejos de dominar, mas ele queria dominar para levar vantagem. Conforme levou, deu muito trabalho, sim. Repito, aquela época, antes de 1938, quer dizer, na década de 1920 a 38, né? Naquelas 2 décadas ali, o Virgulino deu muito trabalho, porque era um psicopata, serial killer, né? E nós sabemos que o serial killer, ele é perigosíssimo. Temos aí na história o Bandido da Luz Vermelha, temos a Ristoff, né? Temos também o caso daquele que matou a filha, a Daniela Pérez, né? Filha daquela que escreve novelas, esqueci o nome dela agora, com perdão de eu ter esquecido agora, né? Temos casos e casos de pessoas perigosíssimas, né? E os psicopatas nesse nível são muito perigosos, né? Agora, como fala-se e sabe-se que existem os níveis, nem todos os psicopatas matam, mas enganam, mentem, lhe levam, né, a acreditar nas mentiras deles. Foi o caso do psicopata Lampião. E então, muita gente que escreveu e fantasiou bastante a história do Virgulino, aqui, ó, eu sempre estou falando, porque está dentro deste livro. Contém aqui histórias que não são verdadeiras, certo? E o doutor Amaury pagava, sustentava esses cangaceiros, inclusive dentro da própria casa dele. Tirava a mulher da cama dele, do quarto dele, e botava os ex-cangaceiros, eram hóspedes dele. Portanto, são depoimentos que nós podemos dizer. Tudo isso era verdadeiro?
Não, muita coisa ele levou muita vantagem. O doutor Amaury fez muito isso, certo? Este daqui também fantasiou demais, já mostrei muito, né? Este daqui também, inclusive, né, colocou fotos que nunca foram da Maria Bonita, nunca foram. Era da irmã de Louvinha e tem muitos livros, fotos que ele mostrou e disse que era da Maria Bonita, Maria de Ideia, nunca foi, né? Esse daqui é outro que fantasia demais e tem um canal no YouTube e agora está pedindo clemência porque parece que aos pouquinhos essa história está chegando digamos assim, tornando-se uma coisa que se extrai do fato a verdade e não as fantasias, né? E assim sucessivamente. Mas hoje esse meu vídeo foi exatamente porque eu escutei, assisti ao vídeo, aconselho vocês seguirem o canal da doutora Ana Beatriz Barbosa, em que ela vai falar que nem sempre aquilo que as pessoas aprovam na gente, e que existe uma relatividade, seria esse talvez o termo, né, da mentira social para agradar. E isso é maléfico, isso não é benéfico, principalmente para a história. Na história não pode existir isso. Tem que existir a sinceridade e a honestidade, né? Que são coisas que se parecem, mas estudem e vejam sinceridade e honestidade, aonde é que pode caber dentro da história, dentro dos vídeos, certo? E essa criação que vai do horizontal ao verticalismo para crescer e para induzir aqueles que acompanham a história do cangaço e que, se não tiver cuidado, vai ser lesado, porque compram livros, né, e compram ideias que são fantasias, mentira mesmo. E a mentira é consciente. A mentira é consciente. Aí, então, existe a honestidade, né? Entra aí a honestidade de quem mente conscientemente. Está sendo desonesto. Então, vou ficar por aqui com esse vídeo, certo? Se quiser acompanhar o meu canal, eu estou sempre não desfazendo no trabalho de ninguém, mas querendo que as pessoas usem da honestidade para com a história do cangaço, porque muito em breve as pessoas vão saber que existe muito mais fantasia, muito mais mentira nessa história do que o que realmente ocorreu. Portanto, qualquer pessoa que quiser acompanhar o meu canal, é Psicologia do Cangaço, né? E eu convido mais uma vez você aí em Nazaré do Pico. Nazaré do Pico foi um dos lugares que foi muito frequentado pelo Virgulino o Lampião, o rei do cangaço. Vai lá, vai em Nazaré do Pico, fica no município. A vila de Nazaré está encravada e pertence ao município de Floresta do Navio, em Pernambuco. Vai lá, o convite está feito.